E aí pessoal, voltei, antes do que eu esperava. Bom, esse terceiro vídeo, que eu não sei mais se vai ser o último, ele é totalmente patrocinado pelo Eduardo, que tá com dor de cabeça hoje. Melhoras, Eduardo. E vamos lá, eu quero falar com vocês sobre o... Eu preciso falar do Blaine, mas eu quero falar do Eminick também. É um personagem muito interessante, eu gostei muito dele na história. Embora a ideia é que você odeie ele. Eu não sei se a intenção da escritora foi que eu refletisse tanto a respeito disso, mas é com uma sutileza muito grande que ela coloca umas interações do Obinze com esse cara ao longo da história. O Eminick é um... Na Nigéria, assim como no Brasil, educação é uma coisa muito cara. As escolas públicas eram muito ruins, e as escolas particulares, e existem as escolas particulares. Né? Nessas escolas particulares estão os filhos das famílias abastadas, e os filhos das famílias extremamente esforçados. Né? Então, alguns adolescentes vão para a escola particular porque os pais podem pagar, e alguns vão porque a família se esforça muito. Né? Então, você tem umas famílias assim que sacrificam entretenimento, bem-estar, uma série de coisas, às vezes até um pouco da saúde, para que eles possam colocar os filhos em escolas particulares, investindo muito na educação dos filhos. É o caso da família do Eminick. Ele é um dos mais pobres, ali que se tem notícia no meio do grupo, né, dos alunos adolescentes da escola particular. E ele tem um problema, né, um complexo com isso, né, com essa inferioridade muito grande, o que faz com que ele seja extremamente competitivo, astuto, esforçado. Então, assim, a pessoa que se sente inferior, geralmente ela se esforça mais que os outros. Então, ele é extremamente esforçado, ele se mantém sempre informado, ele quer saber disso tudo, quer saber mais do que todos. E ele também mente. Então ele mente a respeito das condições da família dele. Ele às vezes fala que, por exemplo, a família dele quer se mudar para os Estados Unidos, mas ele não quer ir. Né, ou para algum outro país que eu não me recordo bem agora. E é interessante como é senso comum, ou seja, todas as pessoas ali sabem que ele mente, mas ninguém o desmente. Por quê? Porque eles entendem a dor da Monique. Eles entendem assim o quanto é difícil você ser o mais pobre de todos, o quanto é complicado você querer ter coisas que os outros têm e simplesmente não poder. Então a relação dos outros alunos ali com o Eminick é uma coisa muito interessante, e a iniciativa do Obinze com ele também é muito legal. Bom, Femelo vai para os Estados Unidos, Obinze vai para a Inglaterra, e eis que no momento ali em que eles passam muitas dificuldades para se estabelecer, aí Femelo está tentando galgar os primeiros passos e o Obinze ele está meio que no ponto mais difícil da trajetória dele. O Eminick ele volta à história, ele aparece na história muito bem. Então ele aparece casado, com uma mulher muito mais velha, com sobrepeso, mas vivendo uma vida muito boa. E ele usa o poder econômico da esposa dele para ter acesso a coisas que ele sempre quis, que ele sempre estudou, mas que nunca teve. E assim, é impressionante como a escritora ela é habilidosa em colocar o personagem, e a maneira como o Obinze principalmente enxerga esse personagem, que apesar do Obinze ele precisar pedir ajuda para Eminick num momento de extrema necessidade em que ele estava muito fragilizado, e o Eminick se colocar numa posição absurdamente superior a dele, pelo fato dele, né, gozar de uma situação econômica, financeira, né, de um conforto e de uma segurança muito grande. Apesar de tudo isso, o Obinze ele não demonstra ódio, ele não demonstra repulsa, porque ainda assim ele entende o posicionamento do outro. Isso é uma coisa que nós aqui no Brasil temos que conviver o tempo inteiro, né? Quem nunca teve que conviver com um novo rico, uma pessoa que sempre passou dificuldade e que de repente se vê num outro patamar e ela precisa constantemente de afirmação, né, a respeito da sua nova identidade. Então você tem pessoas que de repente enriquecem, às vezes por motivos lícitos, às vezes por motivos totalmente honestos, e aí de repente essa pessoa ela começa a se cercar de um estilo de vida e se apropriar de um valor que nem ela acredita que ela tenha. Então, porque ela não acredita que ela tem que cavar isso, cavar essa imagem nos outros. De repente a pessoa se torna extremamente caridosa ou extremamente snob, e tudo que a pessoa fala constantemente é para se firmar. E é complicado, porque existe uma diferença entre esse tipo de pessoa e a pessoa que é inocente e que ela realmente quer compartilhar as novas experiências as quais
ela tá tendo acesso. Então, isso me faz refletir o quanto é complicado quando você, por exemplo, começa a ser bem-sucedido na sua vida, e aí você tem todo o direito de viajar o mundo, você tem todo o direito de pegar um cruzeiro, por exemplo, e quando você faz isso, é natural que você se fascine com as suas próprias experiências e que você queira compartilhar essas experiências. E aí você vai compartilhar essas experiências com as pessoas que são seus amigos. Mas nem sempre as pessoas elas conseguem usufruir dessas experiências novas que você está tendo sem se sentirem oprimidas pelo fato de elas, por vontade, não poderem ter acesso às mesmas coisas. Então, de repente, o Eminick ele tinha uma necessidade relinchante de demonstrar o quanto ele estava se tornando culto e vivido e o quanto ele tinha influência na nova sociedade da qual ele fazia parte, o quanto ele era respeitado pelo que ele sabia e pelo que ele tinha vivido. Mas isso tem um fundo numa carência muito grande, né? E assim, é preciso que muitas pessoas enxerguem aquilo que eu estou tentando mostrar para que talvez eu consiga absorver essa imagem que eu não tenho, de alguém que eu não sou. Porque se o Eminick ele estivesse completamente seguro da identidade dele, da posição dele na sociedade, ele não precisaria ficar evidenciando isso o tempo inteiro, em cada gesto, com o nome de cada comida, com o nome de cada restaurante que ele escolhia, né? Então, tem uma frase que eu achei, cara, interessante, uma parte que eu achei interessantíssima, no momento em que o Eminick ele conversa com o Binzi, fazendo escárnio de um cara que não sabia como pronunciar uma determinada palavra. E eu, como professor de idiomas, eu lido o tempo inteiro com a fragilidade do ego das pessoas em admitir que não sabem pronunciar algo e o quanto elas se sentem inferiores por isso. Então, assim, isso é completamente descabido, não tem o menor cabimento você se envergonhar por não saber pronunciar uma palavra que você não conhece. E mais descabido ainda é você querer ser opressor no sentido de tirar sarro, de inferiorizar alguém que não aprendeu aquela palavra. E é muito interessante porque nesse momento o Obinzi ele tem uma reflexão interna que eu achei sensacional. Ele vira pro Eminick e ele fala: eu também não sei pronunciar essa palavra. E aí o Eminick ele mantém um sorriso no rosto de satisfação, porque ele se sentiu ainda mais superior, porque ele sabia falar aquilo, uma coisa besta, absurdamente besta. E aí o Obinzi ele percebe na pessoa que o fato do Eminick se sentir tão feliz com aquele momento de vitória sobre ele, por ele saber pronunciar uma palavra mais do que o amigo, provava duas coisas: que sim, o Eminick ele era muito fraco como pessoa, né, em questão de valores, e segundo que, por mais que o Eminick estivesse estendendo a mão para o Obinzi, ele jamais tinha sido seu amigo. Porque um amigo de verdade, ele não se regozija, ele não sente prazer na superioridade que ele tem sobre o outro. Ele não sente prazer porque ele sabe pronunciar uma palavra e o amigo dele não sabe. Muito pelo contrário, você quer pegar na mão e você quer trazer o seu amigo para perto de você no nível onde você está. Mas o Eminick, ele nunca ele nunca pensou sequer em fazer isso. Em dizer: olha, eu tô casado com uma pessoa que na verdade eu nem amo, mas eu tenho condições tão boas que eu vou melhorar a sua vida porque você é meu amigo. Não, o negócio do Eminick era mostrar o quanto ele era superior ao ponto de fazer caridade e dar dinheiro pro Obinzi que ele precisava tanto e dizer: isso daqui não é um empréstimo, isso daqui é uma doação. O Eminick ele não fazia isso pelo Obinzi, ele fazia isso por si. Isso me remete ao porquê nós nos propomos a fazer caridade, por exemplo. Né? Eu fui voluntário durante muito tempo e eu percebo que assim, tudo que me fez ser voluntário na vida foi o meu próprio ego, não foi o amor pelo outro. E isso, quando você começa a refletir a respeito disso, é uma coisa muito suja. É claro que é completamente válido. Se você vai fazer voluntariado numa comunidade pobre ou num orfanato, se você ajuda pessoas em situação de fragilidade social, você tem todo o mérito por fazer isso. Mas eu percebi que assim, nas vezes em que eu fazia isso, eu queria mais o retorno que isso me dava em questão de satisfação, de ego, de poder e de, para reafirmar, para trabalhar numa imagem minha própria de bondade, do que interesse pelo outro de fato. Então, para você ver como os nossos conceitos de bondade, de caridade, eles são bem complexos, né? Você não pode dizer que uma pessoa é boa pelo simples fato dela ser filantrópica. Philanthropist. Qual que é a palavra certa para isso? Droga.
O fato da pessoa fazer caridade não faz com que ela seja necessariamente boa. Uma pessoa que te ajuda financeiramente, ela não é necessariamente boa. E às vezes a pessoa nem te ajuda, mas ela é sua amiga com muito menos do que aquilo. O Emenick é um personagem muito profundo, eu espero que vocês aproveitem bastante no momento que vocês cruzarem com ele lá na leitura. Depois, a Efemela ela tem um outro relacionamento, e é um outro relacionamento, cara, muito legal, que é com esse Blaine. Tem toda uma parte romântica, gostosa. Eu acho que as meninas vão adorar assim, o primeiro encontro dessa Efemelo com esse Blaine no trem. Mas o mais legal de tudo mesmo na história dos dois é o quanto a Efemelo encontrou nele uma profundidade que faltava completamente no Kurt. Então, assim, o Blaine, por ser negro, né, e por ser professor universitário, ele fazia parte de um mundo muito mais real para Efemelo do que o Kurt fazia, porque a profissão do Kurt era ser rico. Independente do trabalho dele, o trabalho dele era em empresa de família. O cara fazia muita grana, muito fácil. Então, a noção de esforço e recompensa, a noção de realidade de mundo do Kurt era completamente diferente do mundo da Efemelo. E quando ela conheceu o Blaine, ela conheceu um cara que era professor universitário, que ensinava coisas sobre questão social, que era praticamente um filósofo e que tinha opinião política muito forte. Então, eles compartilhavam da mesma cor, das mesmas dificuldades, de uma trajetória muito bonita. E ainda assim, quando você olha para uma pessoa e você percebe que você tem tudo para dar certo com ela, porque vocês têm um monte de coisas em comum, ainda assim você pode ter incompatibilidade. E assim, é uma incompatibilidade besta. Você pode se dar muito bem na cama com a pessoa, você pode se dar muito bem em um monte de fatores, mas você pode ter pequenos traços, pequenas crenças que anulam completamente a condição que você tem de conviver com a pessoa. É claro que assim, se houvesse amor, né, a coisa seria completamente diferente, mas quando se trata de dividir a sua vida inteira com uma pessoa que tem determinadas crenças que você não aceita, que você não consegue, né, com as quais você não consegue lidar, a coisa é muito complicada. Uma vez eu estava assistindo uma palestra que assim de especialistas, uma coisa meio esquisita, né? Mas eles conseguiam prever com muita precisão que casais eles se separariam e que casais continuariam juntos. E o fator mais determinante do que fazia os casais permanecerem juntos ou não era nem atração sexual, não era nem uma série de outras coisas que são extremamente importantes, mas um fator muito ruim era o desprezo pela opinião do outro. Não por falta de interesse, mas por discordância. Então, quando o seu parceiro ele tem uma visão de mundo, ele tem uma crença com a qual você não consegue lidar e pela qual você tem desprezo, é muito complicado você ter admiração por essa pessoa e é muito complicado você continuar com ela. E é interessante, é impressionante o quanto demorou para os dois descobrirem o quanto eles desprezavam pequenos detalhes a respeito da crença de cada um deles, que fatalmente culminou numa separação, em brigas, em desapontamento. E cara, a gente poderia ficar aqui fofocando horas sobre isso, mas a gente passa a vida inteira procurando pessoas com quem a gente tenha tudo a ver. E assim, o fato de você ter um monte de coisas em comum com uma pessoa não faz com que vocês possam formar um casal estável. E às vezes o relacionamento ele se solidifica por coisas muito menores, por afinidades muito menores. E às vezes essas afinidades muito menores elas são suficientes pela ausência desse conflito de crenças que você tem aqui e que pode arruinar tudo. Né? Embora o Blaine e a Efemelo eles tenham descoberto uma paixão em comum que foi o Obama e assim esse romance acontece, né, no processo eleitoral, pouco antes da eleição em que o Obama ele foi eleito. Embora embora eles tenham encontrado uma nova paixão que os uniu durante um bom tempo, ainda assim não foi suficiente para deixar os dois juntos. Ainda assim existe uma diferença de crenças ali que atrapalhou muitas coisas. Depois disso, olha lá, realmente 3 vídeos não vai dar. Eu vou encerrar esse vídeo porque já meio que está na minha hora. Teve um momento muito importante na trajetória desse personagem que me fascinou muito. E eu poderia fazer um outro vídeo só sobre isso, que é quando a Efemelo ela decide abandonar o sotaque americano.
Porque ela chegou nos Estados Unidos falando sotaque nigeriano. Ela se sentia discriminada e excluída pelo sotaque dela, e facilmente identificada e colocada numa caixinha e rotulada por conta do sotaque dela. E aí o que ela decidiu? Ela decidiu fazer o que a grande maioria dos estrangeiros fazem. Mimetizar ao máximo o sotaque, então imitar ao máximo o sotaque, e aí ela perdeu o sotaque ao ponto dela começar a ser confundida com a americana. E em determinado momento ela parou para pensar por que é que ela fazia aquilo. Né? Conversando com uma vendedora de telemarketing, ela parou para pensar por que é que aquilo era tão importante. E aquilo era importante para esconder a insegurança que ela tinha pelo fato dela ser estrangeira. Como se ser estrangeira fosse uma causa de vergonha, como se fosse indigno. E como se por algum motivo ela fosse melhor pelo fato dela conseguir parecer uma americana de verdade. Isso me lembra uma fase que eu vivi no Japão, em que o meu japonês, eu não tinha nem vocabulário suficiente para isso, eu não tinha nem estrutura suficiente para isso, mas eu me esforçava ao máximo para que o meu sotaque e a minha expressão corporal ela fosse o mais japonesa possível. E eu passava, às vezes, por japonês, e isso me dava uma sensação de satisfação que eu não consigo explicar o porquê, né, para vocês disso. Mas talvez por uma crença que eu tinha de que, assim, o fato de eu parecer um japonês me tornava alguma coisa melhor, pelo fato de eu não me sentir mais excluído e colocado de canto. Até que eu também passei por esse processo. Eu também percebi o quanto eu era muito mais rico do que os próprios japoneses, por ter uma bagagem muito maior a qual eles não tinham acesso e a qual eles não compreenderiam, mesmo que eles se esforçassem para isso. E aí foi quando eu comecei a usar camisas com bandeira do Brasil. E aí foi quando eu comecei a tratar com desprezo toda tentativa de elogio, quando falavam para mim, Fausto, você faz isso muito Nagai, né? Falava Nagai, quando você faz isso que parece um japonês, né? E aí eu olhava e falava, eu não quero ser japonês, eu sou brasileiro. E assim, os japoneses, alguns, eles tinham uma reação muito assustada e eles falavam, desculpa, por que eles tinham essa reação tão surpresa? É porque em algum momento da vida deles, eles devem ter dito para algum outro brasileiro, você parece um japonês, e eles devem ter enxergado um sorriso de satisfação no rosto da pessoa. Em algum momento, aliás, em vários momentos talvez da vida deles, eles tenham percebido que o brasileiro ele tinha muita vontade de ser confundido com o japonês e que isso fazia muito bem pro ego dele. E todo japonês que tentou inflar o meu ego dizendo, você não muda nada de japonês, né? Nihonjin to kawaranai. Todo mundo que tentou fazer isso comigo meio que quebrou a cara. Né? Então, ataco Nihonjin da. Não, eu sou brasileiro. Quando ela identifica o quanto essa nacionalidade dela a enriquece, eu acho que ela subiu o personagem subiu muito no meu conceito e eu me apaixonei ainda mais pelo personagem. E o tempo inteiro eu escuto pessoas, aliás, eu recebo muita gente falando assim que quer tirar sotaque. E eu percebo muito entre nós brasileiros gente tirando sarro de sotaque carregado de alguém. E eu acho que isso é uma grande pena. Eu falo para os meus alunos, o que eu não posso deixar é você falando botle, porque se você chegar lá e falar eu quero um botle de cerveja, o americano não vai entender. Agora se você fala bottle, isso para mim porta, não tem certo. E o nosso sotaque ele nos dá identificação, ele tem valor, né? Não tem nada mais bonitinho do que você enxergar um russo falando inglês, do que você escutar um japonês falando português. Você escuta esse sotaque e isso tem identificação. Eu cresci sentindo desdém pelo sotaque nordestino. Hoje eu sou apaixonado pelo sotaque nordestino. Eu tenho, para mim, ele carrega uma riqueza cultural muito grande e a última coisa na vida que da qual a gente deveria ter vergonha. Esse livro também ele propõe muitas reflexões em torno disso, do porquê é que as pessoas têm vergonha de dizer de onde vêm e porquê é que elas querem tanto se misturar no meio de uma sociedade que eles consideram superior. O blog dela trata muito disso e ao longo do tempo você vai encontrar um monte de gente que considera isso um caso importante e é gostoso conversar e tentar entender por que é que a gente acha isso tão importante assim. Ok? Eu tô adorando falar sobre esse livro. Desculpa se isso tá virando uma playlist grande demais e você tá louco pelo conteúdo de BDO. BDO também é muito importante, mas, é muito pequeno perto da satisfação assim, que eu tenho de compartilhar as impressões que eu tô tendo desse livro com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Deixem feedback aí. A gente se vê na próxima.